Duas jovens de 18 anos, elas morreram atropeladas quando elas atravessavam uma avenida na faixa de pedestres em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. As duas meninas de 18 anos, Isabela Priol Regis e Isabelle Helena de Lima Costa, foram atropeladas quando voltavam para casa na cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Elas tinham saído para comemorar a conquista de vagas de trabalho. Ela amava muito a amiga dela que morreu com ela. Elas se conheceram no ensino médio e não se separaram mais, né? Estavam sempre juntas e morreram juntas. Imagens de uma câmera de segurança mostram que pouco antes das 11 da noite, as duas cruzaram a avenida quando o sinal estava vermelho para pedestres. Elas olham para os lados e atravessam. De repente, surge o carro e atinge as duas. Este é um cruzamento bem sinalizado aqui em São Caetano do Sul. Dá para ver até que no local do semáforo tem 3 equipamentos que indicam o melhor momento para cruzar aqui essa esquina. E para o pedestre também tem farol que aponta quando é mais seguro para atravessar a rua. Inclusive alguns alertas sonoros, não sei se vocês conseguem ouvir. Ontem as meninas estavam quase no canteiro central quando foram atingidas e com a força do impacto foram arremessadas cerca de 50 metros para frente. Só para você ter uma ideia, é preciso dar todo esse zoom para chegar com a imagem até lá onde elas pararam. Sem palavras. Ele acabou com a nossa família, né? Não vai ser mais a mesma coisa. Como que eu vou ver? A gente vai viver sem ela lá, sem a alegria dela. Não tenho o que falar. Eu só quero que seja feita a justiça. A Avenida Goiás é a principal da cidade. O limite de velocidade é de 60 km por hora. A uns 300 metros antes do local do atropelamento, há um radar. Uma testemunha ouvida pela polícia afirmou que o veículo que se chocou contra as meninas estaria participando de um racha com outro veículo de cor branca. O motorista se chama Brendo dos Santos Sampaio. Ele foi preso em flagrante por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e a prática de racha. Os advogados dele disseram que o semáforo estava verde para os carros quando Brendo atropelou as duas garotas. A Polícia Civil disse que obteve imagens de câmeras de monitoramento que indicam que o autor dirigia em alta velocidade. O teste do motorista para medir a quantidade de álcool no organismo deu negativo. Ele deve passar por audiência de custódia ainda nesta quinta-feira. Olha o que aconteceu com o carro, né, gente? A pancada que foi em cima dessas duas moças, e você viu que elas foram jogadas ali 50 metros para frente do local do atropelamento. Um abraço aqui, nossos sentimentos para as famílias, né, para os amigos das duas, para esse momento dificílimo agora, que é conseguir assimilar o trauma, a dor de uma perda desse tamanho, da forma violenta como elas perderam a vida. O advogado do Brendo Sampaio disse que o motorista não sabe em que velocidade ele estava quando ele atropelou essas duas jovens. A Prefeitura de São Caetano do Sul ainda não informou a velocidade que o radar perto ali, né, do acidente registrou a passagem do carro. É muito importante que a Prefeitura consiga aferir isso, se é que tem de fato, e transmita essa informação para a polícia para fazer uma investigação o mais transparente, isenta e equilibrada possível. O número de pedestres que morrem tentando atravessar uma rua em São Paulo, infelizmente, aumentou nesse ano. Eu me vejo andando. Levantar, esticar um braço, cada movimento é uma conquista para Emily, que foi atropelada. Chegou a passar um mês na UTI. Ela tinha ido na primeira entrevista de emprego dela. Minha prima veio desesperada, falando: ai, a Emily. Quando eu fui ver, a Emily estava já desmaiada no chão, na rua. O carro atropelou a Emily bem em cima dessa faixa de pedestres aqui na zona norte de São Paulo. Ela não lembra do momento do acidente, mas testemunhas disseram à família que havia um ônibus parado aqui e que a estudante foi atravessar a rua no local correto. Foi quando um outro veículo estava atrás do ônibus, fez a ultrapassagem, não freou e bateu nela. Isso, de novo, Emily. Subiu. Em quase 5 anos foram 6 cirurgias, além de inúmeras sessões de fisioterapia na ACD em São Paulo. E como é que você se sente com o carinho de todo mundo aqui contigo?
feliz. E qual a próxima meta aqui nesse tratamento todo? Voltar a andar. O número de pedestres atropelados e mortos no trânsito no estado de São Paulo nos 2 primeiros meses do ano aumentou quase 8% se comparado ao mesmo período de 2024. Ela veio da Bahia, né, por causa das meninas, né, das minhas irmãs, né, e vai acontecer essa fatalidade dessa, né, mas eu acredito, cara, que o cara vai pagar, viu, o que ele fez, viu. O desabafo é do filho da dona Clarice, que morreu atropelada na zona sul de São Paulo. O motorista fugiu sem prestar socorro. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, mais de 60 mil pessoas morreram tentando atravessar as ruas em todo o país. A pressa da dona Inês é medo do motorista não respeitar a faixa. Correndo porque o semáforo é rápido. É muito rápido, vem dali, de baixo, né? Vem os carros de baixo e tem 2 mãos aqui, ó. É difícil aqui para atravessar. Em uma rua como essa, no centro de São Paulo, onde há faixa de pedestre, mas não existe o semáforo, o pedestre precisa sinalizar antes de fazer a travessia. Nós estendemos o braço ao contato visual por parte do motorista. De forma segura, nós conseguimos fazer essa travessia. E existe uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro em que a não parada na faixa de pedestre caracteriza uma infração grave com um valor de multa do valor de R$ 195. A gente tentou atravessar, agora com a câmera escondida. Botei a mão aqui, não parou. Botei a mão aqui, não parou. Não parou. Ninguém tá parando. Então ninguém para, ninguém tem educação. Como é que você se sente como pedestre? Desrespeitada. No Distrito Federal, das 82 mortes registradas no trânsito no ano passado, uma ocorreu na faixa de pedestre. Atravessar na faixa de segurança é patrimônio cultural imaterial na capital federal. No primeiro ano de funcionamento da faixa de pedestres, o número de atropelamentos caiu 39%. Porque houve redução de velocidade e houve uma conscientização maior dos motoristas para respeitar o pedestre. Especialistas em segurança no trânsito consideram que as políticas públicas favorecem os veículos, deixando os pedestres de lado. A nossa sinalização de trânsito, ela é pensada no fluxo motorizado. Então, sempre que a gente observa uma situação assim, é uma via muito importante de se estudar para mudar a sinalização e o desenho dela para que ela contemple realmente quem está a pé. Está lá, no Código de Trânsito Brasileiro está escrito: o maior deve dar preferência e proteger o menor. E o motorizado deve dar preferência e proteger o não motorizado. Então, primeiro, nós temos que, sim, ter uma campanha de conscientização permanente para orientar a população, aumentar a fiscalização e educação, né? Acho que o pedestre ele tem que ser prioridade independente do farol, cara, porque é uma vida, né? Então, se a gente não tiver cuidado com a vida do próximo, a gente vai ter cuidado com o quê? O pedestre ele é sempre o lado mais frágil, né? Desse elo todo do trânsito. Todo motorista, todo motoboy, motoqueiro, piloto, né? Motorista de ônibus, de carro, seja o que for, é pedestre também. Então, a gente tem que se colocar no lugar de quem está atravessando uma rua. Essa reportagem do Ítalo de Lucena, ela é extremamente importante porque é uma aula de educação do que a gente tem que fazer e do que a gente não tem que fazer. Então, a gente está observando cada vez mais essa violência no trânsito associada a isso, a desrespeito, a falta de conscientização, né? A falta de sinalização correta, porque quantas vezes você vai atravessar na faixa, o sinal mal abre para você e já começa a fechar. Você tem que sair correndo para não ser atropelado. Então, muita coisa tem que mudar nessa questão não apenas das leis de trânsito, mas da ordem como tudo isso é estabelecido e feito para que a gente consiga andar com mais segurança. É respeito, é sinalização correta, campanha de educação, né, para a gente mudar essa triste realidade. E, acima de tudo, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Quando um motorista para alguém atravessar na faixa, hoje as pessoas olham e falam assim, peraí, é para eu atravessar mesmo? Tem gente que agradece, que manda um abraço, dá um tchau. Tem gente que sai correndo, porque nem acredita que o motorista parou para atravessar. Então, tá tudo errado, né? O inverso devia acontecer. As pessoas deviam parar
e os outros atravessarem na paz. Um balanço